Boa noite, irmãos. Estão nos ouvindo? Agora deu. Convido a todos a nos colocarmos em pé e nós vamos cantar o hino Rei dos Reis. Rei dos Reis, Deus Criador, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. amém. Irmãos, vamos nos colocar de joelho neste momento para falarmos com Deus? Querido, bondoso Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Porque o Senhor nos conduz também, Pai, a cada dia, Senhor, para mais perto de Ti, ó Pai. Peço que o Senhor não nos deixe que nós nos desviemos, Pai, mas que nós sejamos firmes, Pai, que nós tenhamos fé, que o Teu Santo Espírito nos incomode a cada dia, ó Pai, para que nós possamos, Pai, estar Te buscando, termos comunhão, Pai, junto a Ti. Meu Deus, agradeço também por cada um que está aqui, Pai, cada família representada. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, até aqui em segurança, ó Deus. Também que o Senhor esteja com os nossos irmãos que não puderam vir, aqueles que estão nos assistindo, Pai. O Senhor sabe os seus motivos, Pai. Esteja com cada um, ó Deus. Também peço pela nossa semana que está iniciando, Pai, que nós não a conhecemos, mas o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, vai nos ajudar durante esta semana, Deus. Também eu peço, Senhor, uma bênção especial neste momento para o nosso irmão Rodrigo, que irá nos trazer a palavra, Pai. Que ele seja inspirado por Ti, que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja com ele também, ó Deus. Fica conosco, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí, como é que foi de Páscoa? Como é que está sendo de Páscoa? Tá bom? Comeram bastante chocolate? Não, nem um chocolatinho? Eita lasqueira. Bom que conserva a saúde. Bom que conserva a saúde. Boa noite, você que está acompanhando pela internet também. Tô vendo aqui, eu sei que tem um pessoal que está nos acompanhando pela internet. Eu vi que a Jane está nos acompanhando pela internet. Oi, Jane. Deus abençoe. Bom, gente, vamos lá. Eu vou tratar um assunto com vocês hoje
que tem a ver com o dia de hoje, né? Se eu não estou enganado, eu já trouxe esse assunto aqui, mas eu acho que hoje ele vai fazer um pouco mais de sentido para a nossa vida, tá certo? Tá na tela? Tá ali na tela já. Tá aparecendo o pessoal da internet também, né? Chique no último, então. Vamos lá. O assunto de hoje é cerimônia de posse. Vocês vão entender o porquê. Esse assunto, que eu já trouxe ele aqui, mas estudei muitas vezes, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto muito do livro do Apocalipse. E eu estudei muito o livro do Apocalipse e sempre passava por cima desse estudo, sem dar muita importância. Até que eu resolvi estudar de verdade esses capítulos. É o capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse. Então você já pode abrir sua Bíblia aí no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Os textos estão no slide, viu? Aí você não precisa trocar o texto, já coloquei no slide. Todo mundo achou Apocalipse capítulo 4? Todo mundo achou? Vamos ver se vai. Foi. Funcionou. Todo mundo achou? Apocalipse capítulo 4? Então vamos lá. A gente vai fazendo o estudo de forma pausada, tranquila. Se você estiver acompanhando, você aqui estiver acompanhando, tiver alguma questão, alguma dúvida, pode erguer a mão, tem uma câmera que aponta para eles aí, né? Então, aí pode perguntar, tá bom? Não tem. Hoje vai ser diferente, tá bom? Se você. Ah, não, beleza. Qualquer coisa eu vou lá. Não dá nada. Qualquer coisa eu desço lá e vou lá. Tá bom? E se alguém tiver na internet alguma coisa também, algum comentário, pode pôr que eu estou acompanhando direto aqui. Tá certo, gente? Vamos lá, então. Por que que eu estou fazendo isso? De abrir para perguntar. Porque envolve muito a gente. É algo de extrema importância para a gente como crente. Se a gente diz crer em Jesus, confiar em Jesus para a nossa salvação, o assunto de hoje é de extrema importância. A Doroteia também está online. Oi, Doroteia. Deus abençoe. Bom, vamos lá então. Os textos estão na tela, mas é bom acompanhar na Bíblia, que às vezes a versão é um pouco diferente e ajuda a gente a entender. Olha só, Apocalipse 4, do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou lendo, a telinha aqui não está funcionando, né? Não, tranquilo, sem problema, vamos lá. Eu vou ficar de costa então, mas é para ler ali, porque a idade já não ajuda. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Vamos lá. Vamos pegar alguns pontos aqui. A primeira voz que falou com João, vocês sabem qual era a primeira voz que falou com João? Oi? Jesus. Lembra lá no Apocalipse capítulo 1 que João tem uma visão de Jesus? Jesus aparece todo glorificado, com o rosto brilhante, perna como bronze, vestido com um cinto na altura do peito, assim. Então, Jesus falou com ele lá, que João está tendo uma outra visão. Começou novamente uma visão para João e Jesus começou a falar. Só que lá ele viu Jesus, aqui ele ouviu, aqui ele está ouvindo sobre Jesus, Jesus falando. E fala que ele foi arrebatado em espírito. Você sabe o que é ser arrebatado em espírito? Uma visão. Tem muitos que acreditam que é arrebatado em espírito quando você apaga, cai, acontece alguma coisa. Não. Arrebatado em espírito é quando você está tendo uma visão. Tá certo? Então, João passa a ter uma visão. Ele ouve a voz de Jesus e passa a ter uma visão. E na visão, o que que ele viu? Ele viu um trono, alguém assentado no trono,
que era de aparência muito brilhante, que nem pedra preciosa, e diz que o arco celeste, ou arco-íris, acho que na visão de vocês está arco-íris, estava ao redor do trono. Onde a gente vê na Bíblia o arco-íris? Oi? Gênesis aonde? No dilúvio. O que significa o arco-íris lá? Exatamente. Então o arco-íris é um símbolo direto de Deus. Então tem um trono, alguém que brilha muito assentado no trono, que tem um arco-íris ao redor. Quem que é? É Deus. No caso, nesse contexto, vocês vão ver até o final que é Deus Pai. Deus está assentado no trono, tem um arco-íris ao redor dele e ele brilha muito. Então João está tendo uma visão do trono de Deus. Até o subtítulo na Bíblia de vocês deve ser esse, a visão do trono de Deus, né? Então quando eu lia esse texto, eu pensava, não, João está tendo uma visão do trono de Deus. Tá. Mas é mais profundo que isso. Pelo contrário, é muito mais profundo que isso. Só para vocês terem uma ideia como que eu enxergava. Eu via João tendo uma visão do trono de Deus, só. E o capítulo 5 é a visão do livro. Que daí tem o livro, os 7 selos, então já direcionava para os selos. Tá. Qual que é a importância disso? Vocês vão ver até o final. Vamos lá. Continuando a leitura, o versículo 4 do Apocalipse 4 diz assim: E vi ao redor do trono que havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Vamos lá, vamos tentar entender. 24 tronos e 24 anciãos sentados no trono. Vamos lá. Como que estavam as pessoas, esses anciãos, assentados no trono? Como que descreve eles ali? Com vestes brancas, coroas de ouro. O que simboliza veste branca em profecia, no caso do Apocalipse aqui? O que simboliza? É pureza, mas é mais que pureza. Lavado no sangue de Jesus, justificação, ou seja, pessoas salvas. Tanto que a coroa de ouro que está ali é diferente da coroa que aparece lá no Apocalipse 13, que está na cabeça da besta. Lá é descrito como diadema. Diadema é tipo uma coroa de reinado. Aqui não é diadema, é Stephanos, que significa vitória. Então eles têm coroa de vitória na cabeça. Então eles estão vestidos com vestiduras limpas no sangue de Jesus e coroas de vitória na cabeça. E ali está em número de 24. Por que 24? Por que 24? Pergunta é complicada, mas por que 24? Oi? Exatamente, Antigo e Novo Testamento. O povo antes de Jesus, um povo depois de Jesus. O que são esses 24? São representantes dos salvos. Salvos antes de Jesus e salvos depois de Jesus. Por isso 24, 12 e 12. Lembrando que na Bíblia, o número 12 é sempre referente a povo de Deus. Povo de Deus. Certo? Tanto que a medida da cidade santa, aquele 144 lá, é múltiplo de 12, simboliza povo de Deus. Tudo, 144 mil, múltiplo de 12, povo de Deus. Tá certo? Então aqui 24, porque é 12, povo de Deus do Antigo Testamento, povo de Deus do Novo Testamento. Então, tem o trono de Deus no meio, e ao redor do trono, representante dos salvos, porque eles estão vestidos com as vestiduras brancas purificadas no sangue de Cristo e tem coroas de vitória na cabeça. Representam os salvos. Ou seja, você. Espero, todos estejamos salvos. Então, eles estão representando vocês. Tá certo? Vamos lá. Continuando. Do versículo 5 até o versículo 8. Aqui ficou pequenininho, mas eu acho que quem está em casa vai conseguir ver. Você consegue ver na Bíblia aí de vocês. Olha só. Do trono saíam relâmpagos,
vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e em volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao rosto de homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos lá, vamos destrinchar esse texto aí. O que significa 7 no livro do Apocalipse? O que significa o número 7? Perfeição também. Sim, o número 7 significa perfeição, mas é mais profundo que perfeição. O número 7 significa plenitude, não somente perfeição. Significa plenitude, ou seja, algo completo, algo perfeito, algo pleno, algo cheio. Ali fala que são os 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer que existe 7 Espíritos Santos? Então não é trindade, são 9 em vez de 3. Será que são 7 Espíritos Santos? Não, é referência a toda a plenitude do poder do Espírito Santo. Lembra quando João teve a visão das 7 cartas? No comecinho, a primeira visão de João? Ele também vê 7 Espíritos. Um para cada período da igreja. Não é que é um Espírito em cada período, é que o Espírito Santo estava presente em todos os períodos da igreja. Por isso que o número 7 não é só perfeição, é plenitude, algo completo, algo pleno, algo cheio, que preenche. E aqui é os 7 Espíritos de Deus. Então, olha só, tem o trono de Deus, os representantes dos salvos e 7 tochas representando o Espírito Santo. Tá certo? Vamos lá, continuando. Fala que também, ao redor do trono, tinham 4 seres viventes, cheios de olhos, e tinha rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de leão. Aonde na Bíblia aparecem essas mesmas criaturas? Oi? Daniel? Do ladinho de Daniel. Um livro antes. Qual que é o livro antes do livro de Daniel? Isso, obrigado, Lourdes. No livro de Ezequiel, no capítulo 1, se você for ler, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas deixo como tarefinha para vocês. Vocês vão ver que Ezequiel está tendo a mesma visão que João. A visão do trono de Deus. E ao redor do trono de Deus, ele está vendo esses 4 seres viventes. Lá, Ezequiel viu... parece que eles meio misturados, eram os mesmos rostos, só que estavam misturados, né? É assim, esse é o entendimento meu, dentro do que eu consegui enxergar nas profecias, assim. Quando o profeta tem uma visão, como que é a visão para o profeta? É algo tranquilo? Ah, não estou tendo uma visão legal. O que acontece com o profeta quando ele tem uma visão? O que aconteceu com João? Lembra lá no comecinho que fala que João, quando ele começa a ter visão, dá uma descrição para ele lá do que aconteceu com João. Vocês lembram o que está escrito lá? Coisa assim, mas na hora que ele está tendo a visão, o que acontece com ele? No livro, acontece com Daniel também. Até que Deus bota ele de 4, depois cai como morto. A visão não é algo simples. A visão derruba o profeta. Então... aqui só um parênteses, aquele que se diz profeta, bota a mão na cara, estende a mão para a igreja e fala que está tendo uma revelação, esquece. Porque a visão não funciona assim. A visão judia do profeta. Lembra quem? Vocês têm contato com os escritos de Ellen White, do Espírito de Profecia? Vocês já viram o livro Vida e Ensinos? Quem já leu esse livro? Vida e Ensinos. Vida e Ensinos. Leiam.
Lá é um testemunho dela, é uma autobiografia. E ela conta como é que ela ficava nas visões e depois das visões. Ela fica cansada. Então a visão é algo muito forte. Ezequiel pode ter, de acordo com o que eu entendo, a visão foi forte e ele não conseguiu diferenciar tudo aquilo que ele estava vendo. João já conseguiram ver com um pouco mais de detalhes. Tanto que ele viu cada um com um rosto diferente. Ezequiel viu o rosto tudo misturado nos seres ao redor do trono. E João viu esses 4 seres viventes ao redor do trono. Fala que eles estavam cheios de olhos. Não é que ele tinha olho na testa, olho na orelha, olho, cheio de olho. Não é isso. É a expressão que eles usavam para dizer que brilhava muito. É uma expressão que eles usavam. Cheios de olhos, quer dizer que brilhava muito. É tipo... expressão de... esqueci o nome da... coisa do tipo. Tipo gíria. Né, que eles usavam para descrever. E aquilo para eles que simbolizava que eles brilhavam muito. Então também os seres ao redor do trono brilhavam muito. Se você vê lá em Ezequiel, descreve eles como querubins. A mesma visão Isaías também teve e descreve como serafins. Ou era querubim ou era serafim? Você sabe o que significa a palavra querubim? Vocês lembram o que significa querubim? Querubim é um posto de cobridor. E serafim, vocês sabem o que significa serafim? A gente associa com 6 asas, não tem nada a ver. O que é serafim? Serafim é ardente. A palavra serafim é ardente. Então, tanto querubim quanto serafim é anjo. Não tem nada a ver com o número de asas. A gente vai ver na sequência, acho que não está nesse texto, que eles tinham 6 asas, mas são chamados de querubim. Agora, lembra comigo, quem mais na Bíblia é chamado de querubim e estava diante do trono de Deus? Lúcifer. Ele era chamado de querubim cobridor. Né? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, do 11 em diante. Chama Satanás, Lúcifer, de querubim cobridor. Era o posto de Satanás. Ele era o chefe dos anjos e era o chefe dos anjos que ficavam diante do trono de Deus. Ali. E foi dali que ele caiu. E foi ali que Gabriel assumiu o posto de Lúcifer. Tanto que é Gabriel que dá mensagem para Daniel, para Ezequiel, para João, para Maria, lá no nascimento de Jesus. É Gabriel que leva a mensagem, que ele assumiu o posto. Então, esses querubins estão ao redor do trono de Deus, era o posto do que Satanás tinha caído, e eles estavam ali, cobrindo a glória de Deus. Cada um desses querubins, 4. Tá certo? Então a gente está vendo, vamos montando o quebra-cabeça. Oi? A gente viu um trono de Deus, ao redor do trono, o representante dos salvos, tinham também as 7 tochas representando o Espírito Santo, e tinha os querubins ao redor do trono que brilhavam muito, e eles cantavam. Ela fala que eles não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando, cantando, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Aqui eu abro um parênteses, eu acho que eu comentei aqui com vocês já, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu tenho um gosto parecido com Deus, porque Deus tem um quarteto que canta direto para eles lá, e eu gosto muito do quarteto, principalmente o Arautos do Rei. Então eu fiquei feliz que eu tenho um gosto parecido com Deus, que Deus gosta de quarteto, eu também gosto. Né? Então tinha um quarteto cantando, olha só, tinha um quarteto cantando, quarteto de anjos cantando. Tinham os representantes dos salvos ao redor. Tinha o Espírito Santo ali. Tem o trono de Deus. Olha só, continuando o versículo, o capítulo 4, do 9 a 11, para a gente encerrar o capítulo. Olha só o que estava acontecendo. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive por todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então os salvos ali, os representantes dos salvos também cantam. Não é só uma visão do trono de Deus. Não parece uma cerimônia? Um culto? O que tem no culto? Tem música, adoração, tem exposição da palavra, tem alguém falando.
né? Tem a presença do Espírito Santo, tem os salvos assistindo e acompanhando e louvando, mensagem musical, né? Não é uma cerimônia que está acontecendo ali. Até eu coloquei um desenho. É claro, é só uma ilustração para a gente tentar entender um pouquinho daquilo que está acontecendo. Olha só, ali está as 7 tochas representando o Espírito Santo, tá os querubins ao redor, os representantes dos salvos ao redor do trono. Então está tendo uma cerimônia. Que cerimônia é essa que está acontecendo ali? Tem a ver com a gente. E tem a ver com hoje. O que a gente comemora hoje? O que é a Páscoa? Ressurreição de Jesus. Tem a ver com hoje. Vamos lá, essa cerimônia. Olha só, agora pulando para o capítulo 5, do 1 até o 4. Olha só o que está escrito. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, Deus assentado no trono, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Interessante aqui que João viu essa cena e quando falou que ninguém podia abrir o livro, deu um desespero em João e ele começou a chorar. Você chora, principalmente que nem está descrito ali, chora muito por uma coisa que você não está entendendo? Como que você chora por uma coisa que você não está entendendo? Você chora querendo entender, é o máximo que você pode fazer, é chorar querendo entender. Mas ele chorou, assim que ele recebeu a notícia, ele começou a chorar muito. Ele entendeu aquilo que estava acontecendo. Aí eu comecei, nos meus estudos, eu comecei a ver. Nossa, então não, é algo mais profundo do que aquilo que eu imaginei. O que João entendeu que eu não estou entendendo aqui? Aí, por que ele chorava? Porque ninguém podia abrir o livro. Que livro? Será que é o livro da vida? Tem muitos que acreditam ser o livro da vida, nesse aqui. Mas olha só, vamos entender um pouquinho o contexto. Na história da Bíblia, o livro do Apocalipse, ele usa muito como exemplo o Antigo Testamento. Muito. A maioria do Apocalipse ele é citação ou referência do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando que aparece livro selado? Até é importante também que o livro da vida ele não está selado. Por isso não pode ser o livro da vida. O livro da vida, Deus abre ele e não se refere a ele como estando selado, né? Então, mas quando é que tem um livro selado então na história? Em duas situações aparece um livro selado. Uma, quando a pessoa se torna rei e ela ganha um livro selado, que ela tem que quebrar o selo e colocar o selo dela para se tornar rei. E esse livro é o livro da lei. Ele tem que ter um livro da lei representando que ele vai governar de acordo com a lei de Deus. Então ele recebe um livro da lei quando ele se torna rei. E esse livro é selado com o selo ali do rei. E só ele pode selar e quebrar o selo porque ele se tornou rei. Uma outra situação acontece assim... Digamos que a Lourdes seja podre de rica e ela tem uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul, né, de não sei quantos milhões de hectares lá. Aí o Marcos, que também é podre de rico, vai comprar a propriedade da Lourdes. Aí o que acontece? A Lourdes tem o livro da propriedade da terra dela. E o livro tem o selo dela, porque o livro, a propriedade é dela. Mas o Marcos compra dela. Aí o que o Marcos faz? Ele quebra o selo, aí tem a escritura do nome dele, o livro de posse, as coisas dele, e ele põe o selo dele. Quem que pode quebrar aquele selo? Só quem comprou a propriedade da terra. Então esses livros aparecem dessa forma. Então João, ele quando viu isso, ele entendeu. Vocês vão ver que esse livro é um livro de propriedade. Vocês vão entender por quê. Olha só. Continuando então, versículo do 5 ao 7 do Apocalipse 5. Então, um dos anciãos, lembrando que os anciãos representavam os salvos, foi esse que falou para João: não chore.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Jesus, né? Venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os 4 anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E ele tirou o pecado do mundo quando? Quando ele morreu. Por isso que o cordeiro parecia que tinha sido morto, né? E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vamos lá, vamos entender. O cordeiro parecia ter sido morto, era Jesus. Então, olha, o salvo falou assim para João, ó, Jesus venceu, cadê? Ele venceu para quebrar o selo. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, era símbolo da realeza de Jesus. Porque Davi era rei, Jesus veio da linhagem, né? Era realeza. Mas quando João, então, ele fala que era o rei Jesus, ele vira para ver quem que é, ele não vê o rei Jesus, ele vê um cordeiro, que também é Jesus. Um cordeiro como tendo sido morto. E ele, como cordeiro, não como rei, né? Não que ele deixou de ser rei, mas ele conseguiu o direito de pegar o livro da mão de Deus sendo cordeiro, né? Ele, então, como cordeiro, pega o livro da mão de Deus. E ele tinha 7 chifres. O que é chifre em profecia? Oi? Também reino. Mas é mais profundo do que reino. O que significa chifre em profecia? Poder. Tanto que você vê no Antigo Testamento, sempre associa chifre a poder. No Antigo Testamento acontece muito isso. Eu fiz o ano bíblico ano passado e vi, principalmente nos livros de história, que falam de chifre, relacionando chifre a poder. Então, chifre simboliza poder. Por que o cordeiro tinha 7 chifres? O que significa os 7 que eu comentei? Pleno. Pleno poder. 7 chifres, pleno poder. Jesus conseguiu pleno poder, não como leão da tribo de Judá, e sim como cordeiro tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Então Jesus, como cordeiro, adquiriu pleno poder. Tá certo? E ele tinha 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lembrando que 7 é plenitude. Lembra lá no João capítulo 14 que Jesus fala assim que ele tinha que ir ao Pai para poder enviar o Espírito Santo? Que ele enviaria outro Consolador? Então Jesus, como cordeiro, conseguiu também o direito, além de poder pegar o livro, de enviar o Espírito Santo de forma plena por toda a terra. Por isso 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Tá certo? Então Jesus, como cordeiro, conseguiu pegar o livro da mão de Deus e conseguiu enviar o Espírito Santo e conseguiu pleno poder. Tá, mas o que isso tem a ver com hoje? Vamos lá, continuando. Versículo 8 até o versículo 10. Agora vocês vão ver que vai fazer sentido. E quando o cordeiro, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vou dar uma pausa aqui. Lembra lá no santuário? O que tinha dentro do santuário? Tinha uma mesa com pães, o castiçal com 7 lâmpadas, simbolizando o Espírito Santo, e na frente tinha um altar de incenso, que tinha que ficar com incenso aceso sempre, e a fumacinha tinha que ficar sempre subindo. Lembra aonde o sacerdote jogava o sangue do cordeiro que simbolizava Jesus? Aonde? Oi? Também no véu, mas tinha um lugar que ele jogava. Em específico, ele derramava assim, molhava as pontas do altar de incenso.
Ele molhava o altar de incenso. O sangue de Jesus, o altar de incenso, as orações dos santos que sobem a Deus. Jesus, como cordeiro, também conseguiu o direito de ser intercessor. Aquela fumacinha que subia do incenso simbolizava as nossas orações e o sangue do cordeiro levando as nossas orações a Deus. Então Jesus conseguiu pleno poder, conseguiu o direito de pegar o livro, conseguiu o direito de enviar o Espírito Santo e conseguiu o direito de ser intercessor, né? Mas o que isso tem a ver com hoje? Vamos lá. Continuando. E cantavam um novo cântico dizendo, digno, olha só, agora está a resposta. Digno és de pegar o livro e de quebrar o selo. Por quê? Porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, por que Jesus conseguiu o direito de pegar o livro? Porque ele, com o sangue dele, comprou todos aqueles que moravam sobre a terra. Por isso que aquele livro é um livro de propriedade. Agora vamos lá. Vou lembrar vocês uma história. Lembra quando Jesus morreu? Aí eles enterraram Jesus no túmulo de José de Arimateia, não é? Aí, como era sexta-feira, eles tinham que guardar o sábado, eles saíram correndo. E as mulheres voltaram no domingo para embalsamar o corpo de Cristo. Chegando lá, o que as mulheres acharam? O túmulo vazio. E acharam um anjo. E o anjo falou, não, vocês não vão achar ele aqui não. As mulheres correram, avisaram os discípulos. Veio 2 discípulos correndo. Quem que veio? Quais foram os discípulos que vieram correndo? Vocês são... Oi? Pedro e João, rapaz, o homem é bom de memória. Veio Pedro e João correndo, João entrou primeiro, né? Viu que não tinha ninguém, João já voltou correndo. E Pedro olhou também, viu que estava tudo dobradinho lá, voltou para trás. E depois, quem que chega? Maria Madalena. O que ela vê? Um anjo, o túmulo vazio. Ela voltou correndo? O que ela fez? Ela ficou chorando desesperada porque ela queria o corpo de Jesus. Aí o que acontece depois disso? Aparece o jardineiro para falar com ela. Aí o que ela fala para o jardineiro? Cadê o corpo do meu mestre? Aí o que o jardineiro fala para ela? Maria. Ela não reconheceu, né? Aí quando ele chama ela pelo nome, aí ela se liga que é Jesus. E quando ela se liga que é Jesus, o que ela tenta fazer? Tenta abraçar ele. Eu também ia voar no pescoço dele, né? Abraçar ele. E o que Jesus fala para ela? Opa, não. Que eu ainda não subi ao Pai. É isso que tem a ver com hoje. Jesus ressuscitou no domingo, que hoje a gente chama de domingo de Páscoa. Maria Madalena foi relar nele e ele, opa, não, que eu ainda não subi ao Pai. O que ele fez? Assim que ele subiu ao Pai, ele foi para essa cerimônia que a gente está estudando aqui. Ele foi apresentar o sacrifício dele. E quando Jesus chega lá diante de Deus, ele mostra as cicatrizes nas mãos, fala, está pago o preço, eu comprei, agora é tudo meu. Por que também Jesus teve que comprar de volta? Lá no Éden, o que Deus criou? Adão e Eva. E botou Adão e Eva como representante, como governador da terra. Vocês vão cuidar disso tudo, vão cuidar dos animais, vocês vão cuidar disso aqui. Aí veio o querubim caído, enganou Eva, enganou Adão. Não, Adão não foi enganado, não. Ele foi porque ele quis mesmo. Né? Eva foi enganada, Adão não. Por isso que a responsabilidade maior do pecado, Deus cobrou do homem, não cobrou da mulher. Adão, ele quis. Ele quis. Aí sempre dá, é normal, sempre dá problema. Mas junto com isso que ele foi enganado, o que aconteceu? Lembra lá, acho que é no livro de... Eu não lembro qual dos evangelhos que me fugiu da memória agora. Mas como que Jesus chama Satanás?
Como que ele chama Satanás? Jesus chama Satanás de um título em específico. Príncipe deste mundo. Por que Satanás era o príncipe deste mundo? Porque Adão e Eva deu direito para ele de ser. Lembra lá no livro de Jó, quando os filhos de Deus se reuniam diante de Deus, foi Satanás também aparecer diante de Deus? Aí Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Aí Satanás fala, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Será que ele está tirando onda? Não, era a expressão que um rei usava quando ele fazia ronda no seu reino. Então eu vim porque a terra é minha, queixo duro. E ele tinha o direito. Por isso que Deus não botou ele para fora. Jesus comprou de volta o direito da terra. Jesus, quando ressuscitou, apresentou o sacrifício a Deus no domingo de Páscoa, hoje, tem a ver com a gente, ele comprou de volta a terra para ele. E mais, ele comprou para ele todos os que moram sobre a terra. Ou seja, a graça de Jesus já se estendeu a todos. A morte de Jesus pagou o preço do pecado de todos. Então tem a ver com a gente. Naquele culto, Jesus estava te comprando de volta para ele. Jesus pagou o seu preço e lá ele foi mostrar o preço pago. E uma coisa que é interessante é que Jesus assumiu a natureza humana para sempre. Tanto que ele teve que apresentar o sacrifício, as marcas nas mãos. O livro de Isaías fala que Deus tem os salvos gravados na palma das mãos. Jesus assumiu a natureza humana para sempre. Por você. Jesus é Deus, plenamente Deus, mas ele se prendeu dentro de uma casca humana. Ele virou homem para sempre, para poder comprar você. E hoje você tem um dono. Quem é seu dono? Jesus. Jesus te comprou para poder te dar a salvação. Jesus enfrentou tudo isso que ele enfrentou, fez todo esse plano da salvação. Deus elaborou essa cerimônia porque ele quer te salvar e ele precisava dar um jeito de te salvar. Então ele fez tudo o possível para te salvar. E nessa cerimônia, Jesus foi lá, pegou o livro, isso aqui é meu. Por isso que João chorava muito. Ele, naquela hora que ele recebeu a notícia que ninguém podia abrir, ele falou, quem que vai me comprar? Quem que vai me salvar? Aí por isso que um salvo representante falou, calma, João, o leão da tribo de Judá, Jesus é rei, ele morreu para poder te comprar. E por isso que Jesus aparece na forma de cordeiro. E ele comprou a cada um de nós. Então pensa bem, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, em que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito tinha sido feito, ele se tornou um homem, um bebezinho, ele teve que ser educado por uma mãe humana, ele cresceu, ele começou o ministério, ele começou a pregar, teve o inimigo montado nas costas dele, atormentando a vida dele todos os dias da vida dele, tentando fazer Jesus pecar. E ele sofreu, ele morreu, ele apanhou, ele colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, ele sofreu muito, ele foi furado com uma lança, ele foi pendurado numa cruz. Ele, naquele momento, ele deixou de sentir a presença de Deus. Ele disse, Senhor, por que me desamparaste? Mas Deus estava ao lado da cruz. E ele não sentia a presença de Deus. Ele passou por tudo isso para poder salvar você. O Espírito de profecia diz que só Eva tivesse pecado, Jesus viria e passaria isso só por Eva. Isso quer dizer que Jesus faria isso por você. Só por você. Lá na cruz do Calvário, Jesus lembrou do rosto de cada um de nós. Lá no Getsêmani, ele falava com Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele permaneceu firme. Por que ele permaneceu firme? Porque ele viu o meu rosto. Porque ele me viu. Ele sabe, se eu não morrer, não pagar o preço, o Rodrigo não vai estar salvo. Ele foi até o fim. Aí quando ele ressuscitou, por isso que ele falou, Maria Madalena, não me detenha. Deixa eu ir apresentar o sacrifício logo, porque eu quero salvar a humanidade.
Ele foi lá e apresentou o sacrifício. E hoje você tem um dono. Hoje nós estamos aqui na igreja porque somos de Cristo. Mas olha só uma coisa. Eu posso ter feito Jesus passar por tudo isso à toa. Basta eu falar não. E imagina. Tudo isso que Jesus passou, eu falo, pô, Jesus, legal, mas eu não quero. Imagine a facada no coração de Cristo quando eu falo não. Você acha que eu, careca, barrigudo, feio desse jeito, cheio de pecado, tenho algum direito de falar não para Cristo? Eu posso? Eu posso, mas não devo. Eu não tenho esse direito, gente. Jesus fez tudo isso por mim. Eu vou falar, legal, mas eu não quero. Pô. É que nem quando você faz alguma coisa pro seu filho, pô, legal, eu jogo no canto. Dói, não dói? A gente reclama desse mundo, que fala, nossa, é tão difícil viver nesse mundo, Jesus tem que vir logo. A gente espera, bom, eu estou há 41 anos esperando Jesus voltar. Ele está esperando há 6.000 para poder acabar com tudo isso. E eu posso ter feito isso à toa. Que ele tenha sido feito isso à toa por mim. Basta eu falar não. Agora, vamos pensar de uma forma lógica, racional. Vamos lá. Imagina comigo. Eu já fiz isso aqui, vocês imaginaram comigo, quero que vocês imaginem de novo. Nós aqui do Alto Santana, todo mundo junto, belezinha, transformado, né, com o corpo glorificado. Eu não vou precisar mais usar óculos. Nossa, não estou enxergando nada. Deixa eu botar de novo. Imagina. Sim, perfeitinho. Com meus cabelos de volta, andando. Sim, num gramado verdinho, macio, lindo. E nós tudo junto. Ali. Aí, lá na frente, tem uma porta de uma única pérola. A gente sabe que essa única pérola é símbolo de Jesus. Porque a pérola, ela só é formada mediante o sofrimento da ostra. Por isso que forma a pérola. Aí, aquela porta de uma única pérola, ela se abre... E a gente vê a cidade lá dentro, cheio de anjo. E lá a gente andando, vê aqueles que se foram, que pessoas que partiram. E a gente pode rever, poder dar um abraço nele de novo. E a gente entra, atravessa a cidade. E lá no meio da cidade, tá lá, com a coroa enorme de rei e de vitória na cabeça, Jesus. E ele olha para o rosto de cada salvo e fica feliz, abre um sorriso por cada salvo. E ele quer dar um abraço em cada salvo. E uma hora, ele vai chegar assim, ou muda a câmera aí, ó. Vou vir aqui na frente. Esse Jesus, abraçando cada salvo, vai fazer assim, Lourdes. Tem alguma coisa que pague Jesus chegar e apertar a sua mão assim? Ele chegar e te dar um abraço? Eu falo que graças a Deus que lá no céu não vai ter morte, porque senão eu morria nessa hora. Eu ia cair duro para trás. Não tem nada nesse mundo. Não tem nada nesse mundo que vai pagar esse encontro. Eu vou ficar tão agarrado em Jesus ali, eu vou grudar na roupa dele, vou sentir o cheiro, vou ficar tão perto dele ali, que ele vai ter que andar comigo, arrastando, porque eu não vou soltar. Não vou. Não tem nada nesse mundo que pague. Então, por que eu vou deixar isso passar? Que direito eu tenho? O que nesse mundo tem que me ofereça... eu até esqueci da câmera. O que nesse mundo tem que me ofereça que vá valer mais que o céu? Então, não tem alguma coisa que eu gosto que vai valer mais do que o céu? Tá, eu gosto... O que eu gosto? Eu gosto de comer. Tem alguma comida que vale mais? A comida de lá é melhor. Tá, vamos lá. Eu gosto de carro. Uma carruagem de fogo é muito mais louco. Eu gosto de pessoas, eu gosto das pessoas, gosto da minha família. Mas é Jesus. É Jesus. Então não tem, gente, não tem nenhum motivo, não tem nenhuma desculpa para que a gente troque o que Jesus fez por qualquer outra coisa. Não tem. Então eu vou fazer um apelo para você, para o seu coração.
Não troca. Não troca. Porque não vale a pena. Nada vale a pena. Jesus vale a pena. Porque Ele te ama imensamente. Mais do que o amor que você sente pelo seu filho, mais do que a sua mãe sente um amor por você, mais do que qualquer amor que esse mundo apresenta. Jesus te ama mais. Ele quer você com Ele todos os dias da eternidade. Por isso Ele fez tudo isso que Ele fez. Por isso que foi organizado o plano da salvação. Por isso que Jesus, sendo Deus, se fez homem por toda a eternidade, para poder estar com vocês. Então vou deixar o apelo para o seu coração. Não permita que nada te tire do céu. É difícil? Não estou falando que é fácil. A gente é fraco. O ser humano é limitado. A gente dá as nossas cabeçadas. A gente é muito ruim de negócio. Mas não deixa. Se está difícil, se agarra a Cristo. E fala com Ele: Senhor, está tão difícil. Ele vai te dar poder. Ele vai te ajudar a vencer. Não deixa nada atrapalhar. Porque esse dia está chegando. Jesus está pertinho de voltar. E lá a gente vai se reunir, vai ficar pertinho dos nossos queridos, sem sofrimento, sem dor, sem morte. Eu não vou precisar mais tomar os meus remédios de pressão, que eu luto com a pressão alta. Não vou precisar mais tomar os meus ansiolíticos que eu tomo porque eu tenho ansiedade. Eu não vou precisar. Eu não vou precisar usar óculos. E eu vou sentir um amor no coração que eu nunca senti aqui nessa terra. Eu vou sentir uma alegria que essa terra não me dá. Eu vou sentir alguém próximo de mim que ninguém nessa terra é igual. Jesus. Então não deixa. Não deixa. Se tiver difícil, fala com Ele. Corre junto dos irmãos. Irmãos, está difícil. A gente ora, a gente faz qualquer coisa, a gente faz uma vigília, a gente... Enfim. Não vai, não deixa, não desanima. A gente vai cantar o hino de número 35 agora, que é Ele Exaltado, que fala sobre Jesus. Canta, mas canta para Cristo. Faz dele o Senhor da sua vida. Faz dele o seu dono de fato. Entrega a sua vida para ele. E que nesse momento que você estiver cantando, que tudo que esteja atrapalhando a sua caminhada com Cristo, pede para ele: joga fora. Tira do meu caminho. Ele vai tirar. Mas você precisa decidir, você precisa ir. Então, enquanto a gente estiver cantando, decida, vá. E isso também é indiferente do tempo de igreja. Não é porque eu tenho 15, 16, 17 anos de igreja que faz alguma diferença. Deus vai ter um privilégio para mim. Não, a salvação é para todos. Eu só tenho um pouco mais de tempo de experiência com Ele. Mas a salvação é para todo mundo. Então não importa o tempo de igreja. Importa a sua entrega. Então canta de coração e se entregue a Cristo. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus então com esse hino. O hino de número 35. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei.
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado nos céus. Rei exaltado nos céus. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor estendeu a sua graça, a sua salvação até nós. Nós estamos aqui então diante de Ti porque queremos ser salvos. Queremos estar contigo por toda a eternidade. Mas nós somos limitados, Pai. Nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos problemas. Mas o Senhor é poderosíssimo e consegue nos ajudar a vencer. Então eu peço, Pai, nos dê a vitória. Nos dê a capacidade de passar por cima de cada problema, nos dê o poder para vencer o inimigo, para vencer o pecado. Não nos deixe, Pai, desviar dos teus caminhos. E volta logo, Pai. Nós queremos encontrar com o Senhor. Peço perdão das vezes que desviamos do teu caminho, mas mais uma vez eu peço força, Pai, para vencer as nossas dificuldades. Peço aqui em especial também por essa igreja, uma igreja que mora no meu coração, que faz parte da minha história. Peço que o Senhor abençoe essa igreja de forma poderosa. Derrame sobre ela o teu Espírito, conforme a tua promessa. Derrame como chuva serôdia sobre cada um deles, para que eles possam ter poder para vencer e poder para pregar. Que esse bairro possa ser transformado pela presença dessa igreja. Também ajude, Pai, eles estão levantando um templo maior aqui para honrar e engrandecer o teu nome. Ajude eles a honrar ao Senhor. Dê a capacidade para eles, os recursos para que eles possam louvar ao Senhor de uma forma melhor. É claro que aquilo que a gente oferece é muito pouco ainda para o Senhor, mas nos ajude a fazer o melhor. E também eu peço que nos leve em segurança agora para casa, que o Espírito Santo esteja habitando no lar de cada um, no lar também de cada um que nos acompanhou pela internet, que o Senhor os visite, os proteja, os guarde, os dê vitória também. Isso nós pedimos não por algum mérito nosso, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir